Gatos e gatos do meu coração, Sandrinho Sandroca, aqui, olha só, vamos falar então, fazer uma revisão sobre exponenciais, antes de chegar lá no final, que a gente vai estudar a função exponencial, né? Cara, primeiro, o que é uma potência? Um número elevado a outro número, tudo bem? E isso é uma potência. Então, tudo isso, A elevado a N, é uma potência, tá? O que é o A? Meu A é a base da potência. Então, o nome desse cara é base, tá bom? Base. E esse cara aqui é o meu expoente, tudo bem? Tá? O que seria A na N? Pessoal, por definição, A na N é A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Isso N vezes. N vezes, tá? Como assim, professor? Quer ver? Ó, se eu tenho 2 na quinta, então qual o procedimento? Pegar a base, multiplicar ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela. Quantas vezes? As vezes que estão sendo indicadas aqui em cima, tudo bem? Essa é a propriedade básica, definição básica, tá? Ah, professor, o resultado, aqui nesse caso dá 32, mas a propriedade na realidade é essa aqui, ó. Isso que eu tenho que saber, tá? Beleza? Aí o que acontece? Algumas vezes aqui a gente tem os números que não são tão bonitos quanto um 5, por exemplo. Eu posso ter 2 elevado a 2,5. Fica um pouco sem sentido eu multiplicar um número 2,5 vezes. Por isso que existem todas as propriedades, para casos assim onde não são tão lindos, óbvios assim, tá? Primeira coisa, um número elevado a menos 1, ou um número elevado a um expoente negativo, melhor dizendo. Eu vou trocar isso aqui por um n, tá? O que seria um número elevado a um expoente negativo? É o inverso do número elevado ao mesmo expoente, porém com o sinal trocado. Porém com o sinal trocado. Professor, não entendi. Um número elevado a um expoente é igual ao mesmo número, porém inverso. Inverso é 1 sobre ele, tá? Elevado ao mesmo expoente com o sinal trocado. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos. Aqui, ó, 2 terços elevado a menos 2 é igual a 3 meios elevado a 2. Porém, eu posso fazer, se isso é igual, tá? Eu faço o inverso, tá? Ô, professor, mas tu não falou que era 1 sobre? Sim, 1 sobre 2 terços é a mesma coisa que 1 multiplica pelo de baixo ao contrário desse cara aqui. Ou então, simplesmente inverter. Notem, galera, o número A, quando não tem ninguém embaixo, é 1, tá? Então eu posso pensar direto que o inverso desse é só inverter. Todo número é uma fração, por favor. E quando não tem expoente embaixo é 1, então é só inverter. Então eu posso pensar também da seguinte forma. Caso a necessidade da conta seja ter um expoente negativo, basta eu pegar, por exemplo, eu estou aqui, ó. O que é 3 meios elevado a 2? É o inverso, 2 terços elevado, troca o sinal do expoente, tá? Beleza? Só não esquece dos parênteses, porque todo mundo que está elevado a menos 2, todo mundo que vai estar elevado a menos 2. O que seria esse cara? Seria 1/5, porque 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, então o inverso é 1/5, elevado a 3. Do mesmo jeito que, vamos botar outra coisa aqui, ó, se tivesse, por exemplo, 1/5 elevado a menos 3, seria 5 na 3, tudo bem? Mesma coisa, tá? 0,001. Então eu não quero, vamos supor que tem algum, algum problema que me diga que eu não quero uma representação decimal. Eu preciso fracionária, tá? Que no ensino médio a gente precisa trabalhar com fração. Primeira coisa, eu tiro as vírgulas e conto as casas. Isso tem 1, 2 casas depois da vírgula, então é sobre 100, né? Beleza? Assim que a gente faz, né? Se fosse 10 seria 0,1, 0,01. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 dá 100. Isso é a mesma coisa que 10 na menos 2, tudo bem? Nota, eu inverti. Professor, não entendi aqui, ó. Porque é o seguinte. 1/10 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. Porque a gente vai ver numa propriedade adiante que quando eu tenho um expoente que faz vezes na fração toda, é como se eu aplicasse aqui e aqui. E 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, e 10 ao quadrado está aqui, tudo bem? Então é a mesma coisa, tá? Para aplicar a propriedade. Outra propriedade, A elevado a uma fração. Cara, isso nada mais é do que a raiz, aonde o índice vai ser M, a base agora vira o bonitão que fica aqui dentro,
o radicando, tá? Assim. Então, professor, como é que eu faço para tirar uma raiz? É só ler daqui para cá, ó. Tu pega esse bonitão, ele é a base, tá? E esse expoente dele e o índice, os dois vão inverter o papel e virar uma fração. Até a pipoca tá nervosa aqui do meu lado querendo brincar. Agora não é hora, meu amor, tá? Vamos lá, então. O que é 100? Vamos fazer um exemplo. Eu sei que a raiz de 100 é 10, tá? Mas eu quero usar a propriedade. 10, se eu fatorar, é 10 ao quadrado, tá bom? É 10 ao quadrado. Ou então seria 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que também dá para sair por propriedade, mas eu teria que usar uma propriedade que tá aqui na frente, e depois eu falo disso, então, tá? Aqui, ó, usando a propriedade, quando aqui não tem ninguém, é 2, tá? Usando a propriedade aqui de cima, fica 10 elevado a esse cara sobre esse cara, tá bom? E sai a raiz. 2 sobre 2 é 1, isso é 10 na 1, que é o próprio 10, ou seja, raiz de 100 é o 10, usando propriedades, tá? Raiz cúbica de 8, isso seria raiz cúbica de 2 ao cubo, tá bom? Por isso que dá certinho. Isso é 2 elevado a 3 terços, tá? Esse cara é o que tá aqui em cima, esse cara é o que tá aqui embaixo, tá? Isso vai dar o quê? 2 na 1, que é o próprio 2. Eu já sabia que a raiz cúbica de 8 é 2, tá? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Isso eu não posso esquecer. Como é que eu provo isso? Vou deixar um pouco de lado, porque eu tenho que chegar numa propriedade antes ali. Que é essa aqui, ó. Eu tenho que chegar nessa propriedade aqui, tá? Então vamos lá. Multiplicação de potência de mesma base. Um número elevado a um expoente vezes o mesmo número elevado a qualquer outro expoente. Pode ser até o mesmo. Eu conservo a base e somo os expoentes, tá bom? Essa propriedade é bem importante. Qual é o exemplo disso? Vamos supor x ao quadrado vezes x ao cubo. Se eu usar direto a propriedade, fica x na quinta, tudo bem? Que eu conservo a base e somo os expoentes. Mas eu quero tentar fazer bem devagarinho. O que é x quadrado? É x vezes x, pela primeira definição. X ao quadrado é xx, tudo bem? Porque esse cara de baixo indica quem multiplica e o de cima quantas vezes. Então, x quadrado está aqui, vezes, dá conta, x ao cubo, que é x vezes x vezes x. Agora, vamos voltar de novo na primeira definição. Isso aqui, ó, não é uma multiplicação repetida? Não é o x multiplicado por ele mesmo 5 vezes? Então, isso é x na quinta, ou seja, era só aplicar a propriedade direto, tá? Agora, quando eu tenho uma multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão, fica meio óbvio que seria conservar a base e subtrair os expoentes, o de cima menos o de baixo sempre. Vou fazer um exemplo. Aqui, isso é 2 elevado a sexta sobre 2 elevado à terceira potência, tá? Como que eu faço isso, professor? Fatorando. 64 dá para dividir por 2, dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Dá 2 na sexta, tá? Isso seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Sobre 2 vezes 2 vezes 2. Galera, tem um 2 que está dividindo e multiplicando ao mesmo. Esse cara aqui, ó, e esse um desfaz o que o outro faz, tudo bem? É a mesma coisa que eu pegar o 5, por exemplo, multiplicar por 2 e depois dividir por 2. 5 reais. Ah, tu foi querido, vou multiplicar por 2, fica 10. Ah, tu foi chatão, vou dividir por 2. Isso aqui vai voltar a ser o 5 que era. Porque um faz o que o outro desfaz, ou um desfaz o que o outro faz, tá? Então, corta aqui também, mesma coisa aqui também. Nota que só fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 ao cubo, tá vendo? 2 na 3. Era só aplicar a propriedade direto. Tá? Por isso que a propriedade dá certo, é um exemplo, tá? É só fazer o de cima menos o de baixo. Então, mantém a base 2 e subtrai os expoentes. Beleza? Vamos lá. Outra propriedade. Potência de potência. Conserva a base e multiplica-se os expoentes, tá bom? Exemplo disso, esse cara. Se eu olhar direto a propriedade, eu já sei que esse cara dá x na sexta, tá? Mas eu vou fazer devagarinho. Dentro dos parênteses eu tenho x vezes x. E tá ao cubo, tudo bem? Então esse cara eu abri. O que é uma coisa ao cubo? É ela vezes ela vezes ela. Então fica x vezes x vezes
x vezes x vezes x vezes x, né? Ela, vezes ela, vezes ela. Tá vendo que tem 6x aqui? Então, é o x multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Era só multiplicar os expoentes, tá? Esse cara, a vezes b elevado a n. Eu faço a na n vezes b na n. Ou seja, se eu tenho uma multiplicação toda elevada a um expoente, eu posso fazer cada um deles. Vamos fazer um exemplo desse cara que eu pulei, tá? Se eu tiver, por exemplo, 6 ao quadrado, eu sei que isso dá 36, tudo bem? Mas eu quero abrir. Isso é 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Que é igual, pela propriedade, a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Nota que isso dá 4, isso dá 9. Que dá o meu 36, ou seja, está certo, tá? Eu sei que 6 ao quadrado dá 36, então usando a propriedade também deu certo. Aqui, um cara elevado a outro cara, tudo elevado a um expoente, é a mesma coisa que o de cima, também conhecido como numerador, dividido pelo denominador, também elevado ao expoente, tá bom? Então, quando eu tenho uma fração com parênteses, todo mundo elevado a um cara, é só elevar os dois. Exemplo disso, se eu tivesse, por exemplo, esse cara aqui, ó, vou botar 2 terços elevado ao quadrado, tá? O que é 2 terços ao quadrado? O que é uma coisa ao quadrado? É ela vezes ela, tudo bem? Tá? Isso seria o quê? Multiplicação, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Que dá 4 nonos, óbvio, mas eu quero só mostrar que tá certo. É a mesma coisa que isso ao quadrado vezes isso sobre isso ao quadrado, tá? Beleza? Então eu vou voltar ao que a gente passou, que é por que um número elevado a zero é 1. Eu vou pegar um exemplo, tá? Tipo, um número dividido por ele mesmo sempre dá 1, tá? Qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Eu peguei 25 sobre 25. Isso é 5 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, pelas propriedades. Só fatorar. Usando essa propriedade aqui, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Isso vai ficar 5 elevado a 2 menos 2, que dá 5 na zero, tudo bem? Olha só. Aqui eu consegui o 5 na zero. Se eu fizer, por exemplo, 6 dividido por 6, eu posso fazer a propriedade, dá 6 na zero. Se eu fizer 1000 sobre 1000 e usar a mesma coisa, dá 1000 na zero. Isso sempre dá quanto? Um número sobre ele mesmo? 1. Então, aqui eu consigo ver fácil que um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. E um número dividido por ele mesmo também dá ele elevado a zero. Então, um número elevado a zero sempre dá 1. Beleza? Pode crer? Beijo do gordo, worry!